Quem levanta o escudo da fé não é vencido pelos ataques do inimigo. Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo e hoje nós vamos entrar em um dos elementos mais decisivos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da armadura de Deus, descrita em Efésios 6, o escudo da fé. Porque muita gente acha que fé é sentir coragem, é não ter medo, é nunca duvidar. Mas a Bíblia nunca definiu fé como ausência de luta. Ela define fé como resistência em meio ao ataque. E isso muda tudo. Paulo não escreve Efésios 6 para pessoas que vivem em conforto espiritual. Ele escreve para quem está em guerra. E em guerra ninguém baixa o escudo porque se sente forte. Ninguém abandona o escudo porque acha que já venceu. O escudo é levantado exatamente quando os ataques começam. E é aqui que muitos cristãos se confundem. Eles pensam que, se estão sendo atacados, é porque a fé está fraca, quando, na verdade, o ataque é justamente a prova de que a fé é necessária. O escudo da fé não impede que o inimigo atire, ele impede que os dardos atinjam o coração. E Paulo é extremamente específico quando diz que é com o escudo da fé que apagamos todos os dardos, inflamados do maligno, não alguns, não os mais leves, mas todos. Isso revela algo muito sério. Os ataques espirituais são inevitáveis, mas o dano não é. O problema não é o inimigo lançar setas. O problema é o cristão andar desarmado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Porque os dardos inflamados não vêm apenas como tentações óbvias. Eles vêm como pensamentos sutis, acusações silenciosas, medos repentinos, desânimos que surgem do nada, dúvidas que corroem por dentro, lembranças do passado que tentam redefinir sua identidade. E se o escudo da fé não estiver levantado, essas setas não apenas ferem, elas inflamam. Elas criam incêndios internos, crises emocionais, afastamento de Deus, culpa excessiva, medo paralisante. Muitos hoje não estão afastados da fé porque deixaram de crer em Deus, mas porque foram feridos por ataques que não souberam bloquear. É por isso que Paulo fala do escudo como algo ativo, não passivo. O escudo não funciona encostado no chão. Ele só protege quando é levantado. E espiritualmente isso é muito profundo, porque fé não é algo automático. Fé é uma escolha diária, consciente, muitas vezes feita com dor, com lágrimas, com perguntas sem resposta. Mas ainda assim, é uma escolha. Confiar mesmo quando não entende. Crer mesmo quando não vê. Permanecer mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. Isso não é romantismo espiritual. Isso é sobrevivência espiritual. Porque o inimigo não tenta destruir você de uma vez. Ele tenta cansar sua fé aos poucos. Seta após seta, dúvida após dúvida, até que você comece a baixar o escudo. E quando o escudo baixa, o coração fica exposto. E quando o coração é atingido, a caminhada começa a perder sentido. Aqui precisamos quebrar uma mentira muito comum. Fé não é negar a dor. Fé não é fingir que está tudo bem. Fé não é repetir frases prontas enquanto o coração sangra. Fé é levar a dor diante de Deus sem abandonar a confiança nele. É dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu estou ferido, mas eu continuo crendo. Eu estou cansado, mas eu não vou largar o escudo. Porque quem larga o escudo no meio da batalha não encontra alívio, encontra mais feridas. O escudo da fé é exatamente essa. Decisão de proteger o coração com as promessas de Deus quando as circunstâncias tentam governar sua mente. Porque ou você interpreta a vida pela palavra, ou você interpreta a palavra pela vida. Quando a vida se torna o filtro, a fé enfraquece. Mas quando a palavra se torna o escudo, as circunstâncias perdem poder. Paulo sabia disso. Por isso ele não disse: use a fé apenas quando estiver forte. Ele disse em todo tempo, levantando o escudo da fé. Porque a fé não cresce na ausência de ataques. Ela se fortalece no enfrentamento correto deles. Talvez hoje você esteja sendo atacado por pensamentos que dizem: Deus se esqueceu de você. Você não vai conseguir. Isso nunca vai mudar. Você sempre será assim. Mas isso são dardos, não verdades. O escudo da fé serve
exatamente para separar o que é seta do que é voz de Deus. Porque Deus corrige, mas não acusa. Deus confronta, mas não destrói. Deus chama ao arrependimento, mas não lança a culpa paralisante. Quando você aprende a levantar o escudo, você aprende a discernir. Isso não vem de Deus. Isso não define quem eu sou. Isso não determina meu futuro. E se essa palavra já está tocando seu coração, curta este vídeo agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também estão sendo atacadas em silêncio. Escreva nos comentários: eu escolho levantar o escudo da fé, porque declarar isso fortalece sua posição espiritual. E se inscreva no canal A Luz no Abismo, porque nós vamos entrar ainda mais fundo nos tipos de dardos inflamados que o inimigo lança, como eles agem na mente e nas emoções, e como a fé precisa ser construída, fortalecida e exercitada diariamente para que o coração permaneça protegido mesmo nos dias mais difíceis. Porque entender o escudo da fé não é apenas saber que ele existe, é aprender a reconhecê-lo em uso diário. E aqui existe um ponto espiritual muito delicado que poucos ensinam. O escudo da fé não protege apenas contra ataques externos. Ele protege principalmente contra aquilo que nasce dentro de nós quando somos atacados. Porque o inimigo raramente começa destruindo circunstâncias. Ele começa criando interpretações erradas sobre elas. Ele não muda o fato. Ele muda a forma como você olha para o fato. Ele não tira Deus do trono. Ele tenta tirar Deus do centro da sua confiança. E é exatamente aí que os dardos inflamados se tornam perigosos. Porque eles não vêm apenas como problemas, eles vêm como narrativas internas, pensamentos repetitivos, questionamentos silenciosos, conclusões apressadas, frases que se instalam na mente como verdades absolutas, quando na realidade são apenas mentiras insistentes. O dardo inflamado não diz apenas "isso deu errado". Ele diz: "Isso deu errado porque Deus não está com você". Ele não diz apenas "você errou". Ele diz: "Você sempre erra, você nunca muda". Ele não diz apenas "está difícil". Ele diz: "sempre será assim". E quando esses pensamentos não encontram o escudo da fé, eles não só entram, eles queimam. Eles inflamam emoções, criam ansiedade, geram culpa excessiva, produzem medo crônico, levam ao isolamento espiritual e, com o tempo, esfriam o relacionamento com Deus. É por isso que muitos cristãos ainda oram, ainda leem a Bíblia, ainda frequentam a igreja, mas vivem internamente exaustos, confusos e desanimados. Não é porque perderam a fé em Deus, é porque não aprenderam a proteger a fé dentro deles. Paulo escreve Efésios 6, usando uma linguagem extremamente prática. Ele não diz "tenha fé" de forma abstrata. Ele diz "levante o escudo". Isso implica ação, intenção, postura. Implica vigilância. Porque ninguém levanta o escudo depois que a seta já atingiu. O escudo é levantado antes, durante e depois do ataque. E espiritualmente isso significa que a fé não pode ser usada apenas em momentos extremos. Ela precisa ser exercitada nos dias comuns, nas decisões simples, nas pequenas crises, nos pensamentos aparentemente inofensivos. Aqui está um erro muito comum. Muitos só tentam levantar o escudo quando a dor já está instalada, quando a crise já explodiu, quando o desânimo já tomou conta. Mas o escudo da fé não é um remédio de emergência, ele é um equipamento de uso contínuo. Fé não é algo que você procura quando está desesperado. É algo que você constrói quando está consciente, porque quando a tempestade chega, você não constrói abrigo, você corre para ele. E como a fé é construída? Não é apenas ouvindo mensagens bonitas, nem apenas repetindo versículos fora de contexto. A fé cresce quando a palavra se torna critério de interpretação da vida e não apenas fonte de consolo emocional, porque existe uma diferença enorme entre usar a Bíblia para se sentir melhor e usar a Bíblia para pensar melhor. O escudo da fé não protege emoções frágeis. Ele fortalece convicções profundas. Por isso Paulo diz que os dardos são apagados, não desviados. Eles até vêm, mas perdem o fogo. Eles até atingem o escudo, mas não atingem o coração. Eles até tentam ferir,
mas não conseguem definir quem você é. E isso é libertador, porque significa que você não precisa controlar todas as circunstâncias para viver em paz. Você só precisa proteger sua confiança em Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que nada saiu como planejado. Orações que parecem sem resposta, portas que se fecharam, pessoas que se afastaram, promessas que parecem distantes. E o inimigo usa exatamente esses momentos para lançar dardos que dizem: não adianta mais crer. Deus não vai fazer. Você esperou demais. Mas fé não é acreditar que tudo vai acontecer do seu jeito. Fé é acreditar que Deus continua sendo Deus mesmo quando nada acontece do jeito que você esperava. O escudo da fé é essa decisão silenciosa de não negociar sua confiança, mesmo quando suas emoções estão instáveis. É dizer: hoje eu estou fraco, mas minha fé não depende da minha força. Hoje eu estou confuso, mas minha fé não depende da minha clareza. Hoje eu estou ferido, mas minha fé não depende da ausência de dor. E isso confronta profundamente a espiritualidade superficial que só funciona quando tudo está bem. Porque a fé bíblica não foi criada para ambientes confortáveis. Ela foi forjada em desertos, prisões, perseguições, perdas e esperas longas. Paulo sabia disso porque ele mesmo escreveu muitas dessas palavras em meio à dor. Ele não fala de escudo como teoria, ele fala como sobrevivente espiritual. E aqui existe outro ponto crucial. O escudo romano não era pequeno, ele cobria quase todo o corpo. E isso nos ensina algo poderoso. A fé precisa proteger não apenas uma área da vida, mas todas. Não adianta ter fé para a igreja, mas não para as decisões financeiras. Não adianta ter fé para o domingo, mas não para a segunda-feira. Não adianta confiar em Deus para o futuro eterno, mas não para os problemas diários. Quando a fé é fragmentada, o escudo fica pequeno demais, e onde o escudo não cobre, o inimigo encontra espaço para ferir. Por isso, levantar o escudo da fé é alinhar todas as áreas da vida sob a mesma confiança. É dizer: Deus governa meus sentimentos, minhas escolhas, minhas perdas, minhas esperas, meus silêncios e meus processos. E se isso está falando com você agora, é porque o Espírito Santo está te mostrando que talvez o problema não seja a quantidade de ataques, mas a forma como você tem se posicionado diante deles. Curta este vídeo, porque isso ajuda essa verdade a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Escreva nos comentários: minha fé está em Deus, não nas circunstâncias, porque declarar isso fortalece o seu posicionamento espiritual. E agora chegamos ao ponto mais decisivo de todo esse ensinamento, porque não adianta entender o que é o escudo da fé se você não aprender a levantá-lo no dia a dia. A armadura de Deus nunca foi simbologia para a admiração. Ela é instrução para a sobrevivência espiritual. E o escudo da fé, diferente das outras peças, não é algo que simplesmente se veste e esquece. Ele exige movimento constante, vigilância contínua e escolha diária. Levantar o escudo da fé é, antes de tudo, uma decisão consciente. Fé não é sentimento automático. Fé é posicionamento espiritual. Existem dias em que você não sente fé, mas ainda assim pode escolher crer. Existem dias em que tudo dentro de você quer desistir, mas a fé te chama para permanecer. E é exatamente nesses dias que o escudo precisa estar mais alto, mais firme, mais próximo do coração. Na prática, levantar o escudo da fé começa na mente, porque o primeiro campo de batalha nunca é externo, é interno. Antes de uma palavra dura te ferir, um pensamento já tentou te enfraquecer. Antes de uma circunstância te abalar, uma dúvida já tentou se instalar. Por isso, usar o escudo da fé é aprender a confrontar pensamentos imediatamente, não deixando que eles criem raiz. Quando um pensamento diz: Deus te abandonou, a fé responde: Ele prometeu estar comigo todos os dias. Quando a mente diz: Você não vai suportar, a fé responde: A graça dele me basta. Quando o coração diz: Não há mais saída,
A fé responde e Deus ainda abre caminhos no deserto. Isso não é negar a dor, é impedir que a dor defina a verdade. Levantar o escudo da fé também acontece na forma como você interpreta as circunstâncias. A fé não muda o fato, mas muda o significado. Onde o medo vê fim, a fé vê processo. Onde a ansiedade vê atraso, a fé vê preparação. Onde a frustração vê silêncio, a fé vê Deus trabalhando no invisível. E isso muda completamente a postura espiritual. Outro ponto essencial é a oração. O escudo da fé é fortalecido quando a oração deixa de ser apenas pedido e passa a ser alinhamento. Não é só orar para Deus mudar a situação, é orar para Deus fortalecer sua confiança enquanto a situação não muda. Porque existem batalhas que não são vencidas quando o problema acaba, mas quando a fé amadurece. A palavra de Deus também é fundamental nesse processo. Fé não cresce no vazio, fé cresce na verdade. Quanto mais a palavra habita em você, mais forte se torna o escudo. Não é decorar versículos para impressionar, é permitir que eles moldem sua forma de pensar, decidir e reagir. A palavra não foi dada para enfeitar discursos, foi dada para sustentar a fé em tempos difíceis. Levantar o escudo da fé é muitas vezes permanecer em silêncio quando o impulso é reagir. É continuar obedecendo quando ninguém está vendo o resultado. É confiar mesmo quando as emoções gritam o contrário. É não abandonar o caminho só porque o processo ficou pesado. Isso é fé madura, fé que protege, fé que apaga dardos. E existe algo muito importante que precisa ser dito. O escudo da fé também é coletivo. O soldado romano não lutava sozinho. Os escudos se uniam formando uma muralha. Espiritualmente, isso fala da importância da comunhão, da oração conjunta, do apoio espiritual. Há batalhas que você não vence isolado. Há dardos que só são apagados quando alguém levanta o escudo junto com você. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para um novo nível de posicionamento espiritual. Não para uma fé emocional, frágil e instável, mas para uma fé firme, consciente e perseverante. E agora, antes de encerrar, nós vamos entrar em um momento de oração. Não uma oração rápida, mas uma oração profunda, para que você levante o escudo da fé agora, onde você estiver. Agora vamos entrar em um momento de oração. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com reverência e humildade, reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Hoje nós levantamos o escudo da fé, não por força própria, mas pela confiança total em quem Tu és. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta oração. Tu conheces as lutas silenciosas, os medos escondidos, as dúvidas que ninguém vê, os pensamentos que tentam roubar a esperança. Nós pedimos agora, em nome de Jesus, fortalece a fé de cada vida. Onde a dúvida tentou se instalar, estabelece convicção. Onde o medo tentou dominar, derrama paz. Onde o desânimo tentou crescer, libera renovação. Pai, apaga agora todo dardo inflamado lançado contra a mente, contra as emoções, contra a identidade e contra o propósito. Dardos de culpa, de acusação, de mentira, de incredulidade, de desespero e de confusão. Que nenhum desses ataques encontre espaço no coração, porque hoje o escudo da fé está levantado. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a crer mesmo quando não vemos. Ensina-nos a permanecer mesmo quando tudo parece difícil. Que a nossa fé não esteja firmada nas circunstâncias, mas na Tua palavra, que permanece para sempre. Senhor, guarda nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossos passos. Que a nossa fé não seja frágil, mas madura. Não seja superficial, mas profunda. Não seja baseada em sentimentos, mas em promessas. Que possamos sair deste momento espiritualmente fortalecidos, protegidos e alinhados contigo. Nós declaramos que confiamos em Ti. Declaramos que a nossa esperança está em Ti. Declaramos que nenhum ataque será maior do que a Tua fidelidade. E assim seguimos, debaixo da Tua graça, da Tua presença e da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém.
Se essa oração falou com você, escreva nos comentários "Eu levanto o escudo da fé". Curta este vídeo para que essa palavra alcance mais vidas. E se inscreva no canal, porque continuaremos avançando juntos, aprendendo a viver uma fé firme, madura e inabalável em meio às batalhas da vida. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.